a prova. Vamos para a parte 4 do controle de constitucionalidade. Nossa última parte sobre controle para a gente dar sequência aí no nosso conteúdo programático. Beleza. Ainda faltam aqui algumas ações para a gente trabalhar. No último encontro, a gente viu a ADI genérica e a ADI por omissão. Agora a gente fecha aqui com a ADI interventiva, ADC e ADPF, fechando as 5 do controle concentrado, que é aquele que ocorre no STF, com efeito erga omnes, que não precisa de um caso concreto. Lembrando aí, vamos lá na ADI interventiva, regulamentada pela Lei 12.562 de 2011. Pessoal, quando eu falo interventiva, a gente tem que lembrar da intervenção. Intervenção é algo previsto na Constituição que um ente federado superior intervém no ente inferior. Por exemplo, a União intervém em um Estado, o Estado intervém em um município. Então, isso que pode ocorrer. A União só pode intervir em município se for em município de território federal, porque aí o território federal é da União. A União não intervém em município de Estado, não, porque aí cabe ao Estado fazer essa intervenção. Mas, poxa, Wallace, eu estou lembrando aqui, vagamente, lá das aulas de Constitucional, que tem a autonomia dos entes federados. Minas, Brasil, Belo Horizonte são entes federados independentes, autônomos, de forma que um não possa intervir no outro. Todos têm que observar a Constituição. Um não pode chegar e falar, União, por exemplo, não pode chegar e falar, não vou repassar essa verba aqui para o Estado porque eu quero. Não, não pode. A regra na federação é a autonomia. A gente trabalha com esse ponto da autonomia. Então, entes federados, a gente trabalha com autonomia. A regra é que não pode há intervenção. Beleza. Mas se tiver algo muito errado, que no caso é a violação do artigo 34, inciso 7º da Constituição, que traz os denominados princípios sensíveis, dá uma lidinha aí. Então, a violação desses princípios sensíveis, ou um descumprimento de lei superior também, a gente está violando uma lei, aí pode ensejar uma hipótese de exceção, que é justamente a intervenção. Então, é importante a gente entender que a intervenção ela é exceção. O que é a regra é a autonomia. A intervenção não é regra. Mas ela pode ocorrer? Pode. Se eu estou falando que ela é exceção, ela pode ocorrer. E se ela ocorrer de forma errada, pode ter o quê? ADI interventiva, que é a ação direta de constitucionalidade interventiva, que nada mais é do que uma ação para a gente analisar a intervenção, verificar se a intervenção está com os pressupostos observados ou não. Beleza. Quem decreta, então, é o executivo, tá? É o chefe do executivo. Por exemplo, o presidente da República decreta intervenção no estado do Rio de Janeiro. Pode? Pode, se observar os pressupostos. Decretou e não observou os pressupostos. Qual que é o caminho? O legitimado, que é o Procurador-Geral da República, ele pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. E o STF vai analisar, verificar se há ou não os pressupostos. Então, a gente só não pode misturar os conceitos aqui. É o judiciário que decreta a intervenção? Não. Quem decreta a intervenção é o chefe do executivo. O que o judiciário faz? Vai verificar a constitucionalidade disso ou não. Quem que é o legitimado? O PGR. Então, essa aí que é a ação interventiva que ocorre. Quem quiser aprofundar, essa lei traz as fases, mas não é o nosso objetivo aqui. Vamos para a ação declaratória de constitucionalidade, regulamentada também pela Lei 9868 de 99, junto com a ADI genérica. Então, a ADI genérica e a ação declaratória de constitucionalidade estão juntas aí, regulamentadas na mesma lei. Já vou passar um pouquinho na frente aqui, ó, que é o efeito dúplice. O que é esse efeito dúplice? Vamos supor que eu entro com uma ação direta de inconstitucionalidade genérica e o meu pedido é improcedente. Significa que o ato normativo que eu estou questionando ele é constitucional. Vamos supor agora que eu entro com uma ação declaratória de constitucionalidade. Entro questionando uma lei. E essa lei, e o meu pedido é improcedente. Significa o quê? Que ela é inconstitucional. Então é efeito dúplice. Se meu pedido for procedente, vai ser o que eu pedi. Se for improcedente, vai ser justamente o contrário. Então, a ADC aqui, no caso, é justamente o contrário da ADI
genérica. Só tem que lembrar de uma coisa, a presunção de constitucionalidade. A gente não pode presumir que uma lei ela é inconstitucional. Mas se estiver gerando uma insegurança, uma dúvida, tudo, a gente pode questionar aqui por via de ADC. A gente quem pode questionar? O rol lá do artigo 103 da Constituição, que tem que saber? Tem. Lembra lá que são 10 divididos em 3. 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Ok. Então, ADC contrada a lei genérica e eu lembrar do efeito dúplice. Se eu entro com a ADC e perco, significa que é inconstitucional, que era o oposto do que eu queria. Uma diferença aqui para a ADI genérica que é importante, aquele errar feliz também. Na ADC, o objeto só pode ser ato normativo federal, não cabe ADC com ato normativo estadual. Aqui a ADC difere da ADI genérica que a gente viu no último encontro. A DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é preceito fundamental? Não tem um rol. A gente sabe que determinadas coisas são em função dos julgamentos do STF. Por exemplo, a questão do aborto anencéfalo foi aqui, ó, a DPF que decidiu. E ela está regulamentada no 9882 de 99, na Lei 9882. Lembrando que aqui também cabe aquela modulação dos efeitos, lembra dela? Que precisa lá de 2/3 do STF. Em excepcional interesse social, razão de segurança jurídica, pode ter a modulação dos efeitos, mas a regra acaba sendo ex tunc, mas pode ter a modulação. E a DPF, um ponto aqui fundamental é que ela tem a subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? Se não cabe ADI, genérica interventiva por omissão, se não cabe ADC, vai caber o quê? A DPF. Então, no caso das leis anteriores à Constituição, a gente trabalha no âmbito da ADPF. Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui o que foi proposto para o controle de